Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o sistema eletrônico de negociação da Bolsa, os dois sistemas, né? Sobre o e-balcão e sobre a central depositária. Vamos começar. Os sistemas de negociação da Bolsa são o Puma e o Sysbex. O Puma, ele podem ser negociados multiativos nele, né? Ações, opções, derivativos de forma geral e renda fixa, exceto títulos públicos. Ele pode ser negociado por meio de um PNP ou diretamente pelo sistema da bolsa, que é através do DMA, que aí é mais fácil para a gente entender, né, por conta das plataformas. Por exemplo, o MetaTrader tem o DMA1, DMA4, né? O DMA ele permite acesso ao livro de ofertas em tempo real e envia ordens de compra e venda, a quais, enquadrando-se aos limites e aos demais parâmetros estabelecidos pelos participantes ou pela bolsa, né, são automaticamente transformados em ofertas no livro do sistema eletrônico de negociação. O Sysbex é o sistema eletrônico para a negociação dos títulos públicos no mercado à vista, no mercado a termo e via compromissada também. O e-balcão, ele é um sistema de registro de operações realizadas no balcão com derivativos e títulos de renda fixas específicos. O e-balcão traz ainda como benefício para o participante de registro transparência e segurança na identificação das operações do investidor final, registro e movimentação por meio de tela e arquivos de multifuncionais, simplificações das rotinas e operacionais de conciliação por meio de geração de arquivos de conciliação, flexibilidade para o registro de retroativos, facilidade na inserção de novas estruturas indexadas ao ativo subjacente, o COI. Agora vamos falar sobre a central depositária. Dentre as principais atividades da central depositária, destacam-se a guarda centralizada dos valores mobiliários e ativos financeiros em geral, com objeto de negociação e registro nos ambientes de negociação da B3, o controle da titularidade dos ativos em estrutura de contas de depósito em nome dos investidores, o processamento das movimentações de custódia. Uma coisa que caiu na minha prova, que perguntou exatamente assim: quem é responsável pelo tratamento dos eventos corporativos que acompanham a vida dos ativos? A central depositária. Isso caiu exatamente essa questão na minha prova, tá? Então, não esqueço. A B3, ela é a B3 que atua como central depositária, tá? E acompanha o ciclo da vida dos ativos de renda variável, ativos imobiliários como o CRI, do agronegócio como o CRA, e cotas dos fundos imobiliários, ouro como ativo financeiro também. Os ativos guardados na central depositária são inteiramente desmaterializados, ou seja, o registro das posições é feito em formato eletrônico, via book entry. É muito importante essa frase, a maioria das provas caem. No Brasil, a regulamentação estabelece que todos os valores mobiliários que tenham a circular no mercado de capitais sejam registrados em contas de depósitos individualizadas e mantidas pelas instituições intermediárias junto à central depositária em nome do beneficiário final. Exatamente essa frase também caiu na minha prova, mais da certificação da PQO Back-Office, não foi do Operações. A B3 mantém estrutura de contas individualizadas de forma a segregar a posição dos investidores das posições dos custodiantes da própria central depositária e de todos os demais investidores. O registro de posições nos mercados de derivativos de bolsa também é feito no nome do beneficiário final. Então, vamos pegar
as principais palavras quando cair na sua prova. Geralmente eles falam de um beneficiário intermediário, algo do tipo. Então, se puder agir como eliminação, pega sempre o que falar do registro em nome do beneficiário final. Então, vamos para a eliminação, registro em nome do beneficiário final. É uma coisa que cai bastante. O benefício do modelo de contas individualizadas são certeza jurídica de propriedade dos ativos, identificação do direito de propriedade sobre um ativo e a qualquer momento, a segregação dos ativos mantidos nas contas dos investidores em relação ao patrimônio da B3 e em relação às posições próprias do custodiante que presta serviço ao investidor. Para assegurar que não haja criação ou desaparecimento de títulos de forma indevida, a B3 efetua a conciliação diária dos ativos, mantidos sob sua guarda com os registros dos emissores em processo de conciliação é feito de forma automatizada e por meio de troca diária de arquivos eletrônicos entre a central depositária e os emissores. Então, a conciliação da posição dos clientes, eles são feitas diariamente por meio de mensagens trocadas via central depositária e emissores, né? É feita uma conciliação e tem a batida por esse sistema. Bom, na minha rotina quando eu era no back-office, era feita através do Sinacor, né? A gente recebia alguns arquivos e o Sinacor conciliava, e se desse algum erro a gente sabia que aparecia lá no Sinacor, mas tem corretora que não usa o Sinacor, né? A movimentação de depósitos e retirada dos ativos no ambiente da central depositárias são coordenadas por meio de processos automatizados com o emissor e escriturador por ele contratado. A parte fundamental da atividade da central depositária é o tratamento dos eventos corporativos deliberados posteriormente pelos emissores. Uma coisa que é bem... por mais que eu faça o resumo da apostila, tem algumas informações que são bem repetitivas. Então aqui, novamente, a gente fala sobre o tratamento dos eventos corporativos deliberados posteriormente pelos emissores também, né? Então, além do comum, também esse deliberado posteriormente. Os pagamentos dos eventos realizados pela B3 são feitos via ASTR em moeda de Banco Central e, portanto, com fundos disponíveis imediatamente às instituições bancárias liquidantes. Essas podem creditar em poucos minutos os recursos nas contas dos custodiantes, podendo a transferência para clientes finais ocorrer no mesmo dia. Então, quando vamos supor que a B3 recebeu, vamos supor, o Itaú pagar dividendo. Aí a B3 recebe, paga por meio de uma STR, em moeda do Banco Central, né? No nosso caso, o real. Ele paga imediatamente às instituições bancárias e aos custodiantes. E os custodiantes que passam para o beneficiário final, os custodiantes que vão passar esse pagamento de dividendos ao beneficiário final, né? Ao investidor, no caso. Por fim, a central depositária fornece informações diárias aos emissores e escrituradores, aos custodiantes e aos beneficiários finais. Os emissores e escrituradores recebem posições mantidas no serviço de depósito centralizado, inclusive com a identificação e dados de contato dos titulares, permitindo que realizem seus processos de conciliação dos ativos emitidos e que acessem o investidor sempre que necessário, como para uma convocação de assembleia, por exemplo. Os custodiantes recebem a movimentação e as posições dos titulares das contas de depósito sob sua responsabilidade, viabilizando os processos de reconciliação.
Já os investidores possuem acesso integral às informações via canal eletrônico do investidor, o SEI, disponível 24 horas, 7 dias por semana na internet, além de informativos de notificação e extrato diretamente em seu endereço eletrônico ou postal. Essa é uma outra questão que caiu na minha prova. Muito importante gravar. Como o investidor tem acesso em tempo real à sua posição? Via SEI, Canal Eletrônico do Investidor, disponível, muito importante isso também, 24 horas, 7 dias por semana. É exatamente essa questão também para mim na prova. Então, pessoal, esse foi o resumo sobre o sistema de negociação eletrônico da Bolsa, o e-balcão e a central depositária. Tentei passar para vocês o que mais caiu na minha prova, tanto na de back-office quanto na de operações, tá? Espero ter ajudado. E mais uma vez foi, como o nosso amigo Rodrigo fala, né? Foi inenarrável.